Maria, a gente até estava conversando antes de começar, antes de entrar no ar, né, sobre isso, que é o seguinte, se já é difícil, né, tudo que você está colocando, se já é difícil entre adultos, torna-se muito mais complexo entre jovens, né? E eu estava contando, acho que todos nós temos casos, a Mari estava contando, eu tenho caso também de pessoas próximas que os filhos tentaram suicídio 3 vezes, por sorte não conseguiram, mas foram 3 tentativas, né? E demonstram uma apatia diante da vida, né? E falou, vai, vou tentar de novo, né? Tudo que, é claro, leva a desespero qualquer pai, qualquer mãe no meio desse processo. Como na verdade, e a gente tem uma situação, tivemos uma pandemia que foi muito massacrante, né? Principalmente para os jovens, né? Desconexões de redes em que eles faziam parte, desconexão da realidade deles. Eu também sou professor, eu sei o quanto, mesmo no ambiente universitário de jovens, quantas pessoas também já tentaram suicídio, vêm conversar com a gente com pensamentos suicidas, tudo. Qual que é a sua, como é que você analisa, né? A gente está vivendo eu não gosto de usar o termo, mas na falta de uma coisa que explique melhor, uma epidemia disso entre os jovens, e como seria capaz, como é que a gente como adulto é capaz de abordar esse tema da melhor forma possível? Você acredita que falei, né, fiz um curso sobre esse tema esse mês e por coincidência, eu fechei com essa discussão, porque eu concordo com você, ela é fundamental. Na medida em que, de alguma maneira, ó, com todas as aspas, para a gente debater aqui, mas houve um crescimento assustador de passagem ao ato suicida, né, bem sucedido, pessoas morrem, e de ideação suicida, e de depressão. Essa tríade, assim, que se retroalimenta. Por que que esse crescimento ele é vertiginoso? Porque também é um sintoma contemporâneo. Aí a gente tem que se perguntar sobre os vetores da nossa cultura. Também é uma questão social. Então, essa interlocução entre psique e sociedade, que é fundamental para a gente conseguir escutar, para a gente conseguir até desenhar as políticas públicas e privadas. Quais vetores eu colocaria aqui? Pelo menos dois. O primeiro é que a gente está no momento em que o mundo está numa mudança de paradigma bem mais ampla, macro, desde o que a gente poderia chamar de uma visão de mundo pré-moderna, que era mais estruturada, que tinha uma força transcendental, normalmente divina, que ordenava o que é a vida, e o que era o pós-vida, inclusive, o que era o sentido, os lugares, as missões. Por exemplo, você nasce mulher, você vai fazer assim, assado, e né, o que, que você deveria fazer, cuidar do lar, dos filhos, você nasce homem, o que você deveria fazer, como é que. E a gente está numa fase de transição disso, há um derretimento de toda essa lógica, que a gente pode resumir, chamar de patriarcal, binária, normativa, pautada na tradição, no conservar o que veio antes. Então, o pós-moderno é a explosão disso, o que traz muita angústia. Tanto traz muita angústia que a gente vê um backlash, a gente vê um apego que a gente chama de reacionário, para a gente reagir contra isso e falar: me dá esse meu mundo de volta. Estou muito angustiado diante de tudo isso, eu vou surtar, eu não sei como me colocar. E o avesso disso, a derivada disso é: a modernidade propõe, seja livre, invente um destino, invente uma história. Você vai construir a sua vida. Olha que maravilha. É maravilha, mas até a página 2, porque é incrível isso, mas é uma missão difícil. Tanto que eu mesma, né? O que, que eu vou fazer da vida? Essa pergunta me levou à minha primeira análise lá atrás, com 19 anos, na faculdade. E leva muitas pessoas a se interrogar, sobretudo hoje, crianças e jovens. Espera aí, estou entendendo que eu vou ter que escolher, que eu vou ter que me virar nesse mundo. E terceiro ponto, que eu acho que é um agravante do século XXI, esse desenhar a sua própria história, ele vem num ideal muito elevado. A gente está criando hiperideais. Então, olha só, gente, você não tem que ser rico, você é bilionário.
Você já fez o seu primeiro bilhão? Você tem poder? Você, né, avisa agora. Acabou de lançar um cartão, vocês viram? Cartão de crédito para bilionários no mundo, 250 pessoas, de ouro cravejado de diamantes. Nossa. Vocês estão entendendo que a gente está construindo a lógica piramidal, patriarcal e hierárquica, pré-moderna, indo para uma episteme igualitária, moderna, democrática, tal, só que é mentira isso, porque a gente está fazendo o quê? Reconstruindo a lógica piramidal de uma maneira muito mais perversa, porque a competição é de 250 para 8 bilhões. Faz a conta, a dificuldade desse vestibular. Como é que está aí esse Enem? Como é que está aí esse processo seletivo? Você é um lixo. Aí você diz, eu sou realmente falido, eu não valho nada. Diante desse ideal fálico, como a gente poderia chamar, esse lugar, né, dourado, idealizado, o ideal de eu, como a gente chama tecnicamente, ele é massacrante sobre o eu. Então, como é que você não vai escutar tudo isso quando você também está diante de seres reais, com dúvidas, com questões, com interrogações sobre si mesmo, falibilidade, e que está super egoicamente se avaliando o tempo todo, e o eu, ele é perdedor. Você percebe Nossa, que está muito complicado? forte isso.